Então o que a gente vê por aí, o que? São pessoas, né, prometendo acima daquilo que podem realmente fazer. E gerando com isso o que? Um descrédito, porque a pessoa investe num determinado tratamento, né, num determinado caminho de espiritualidade, ele vai investir o pouco dinheirinho que ele tem. Então ele espera daquilo ali alguma coisa. E quantas das vezes ele não obtém resultado. E o bruxo, ou a bruxa, ele de zelador, passa a ser visto, passa a ser conhecido, porque a má informação, ela corre o mundo. Ele passa a ser visto como um embusteiro, como um estelionatário. Uma pessoa que usa da manipulação da fé alheia, do necessitado, do sofredor, do doente física, mental, espiritual, para subtrair dividendos para si mesmo. Então é necessário que haja, mas isso prolifera hoje não somente na nossa religião, no candomblé e na umbanda, hoje está lá em muitos segmentos da igreja evangélica também. Quantos pastores, né, tiram o que podem e o que não podem de pessoas que dão os seus bens materiais em troca de uma possível cura de uma determinada doença e não consegue. Os tribunais estão abarrotados de processo contra igrejas e pastores. Eu daqui a pouco vou estar abrindo aqui, hoje eu vou estar abrindo aqui o nosso noticiário jurídico, e político e social. Eu tenho algumas notícias aqui, notícias bastante interessantes que eu quero passar para vocês, até porque elas servem como norte, como norteador do comportamento do religioso, né? Então eu penso geralmente esse noticiário para passar para vocês e em cima daquilo a gente fazer um documentário, uma dissecação sobre os prós e os contras desse tipo de acontecimento. Bem, mas voltando ao nosso tema principal. Então, gente, é por isso que eu escolhi esse tema. Por quê? Porque esse tipo de tema, ele está muito mais relacionado à prática. A prática. Então, eu digo sempre, né? Eu sempre procurei, na minha vida, ser um técnico. Coisa que todo mundo tem que ser um técnico. Um médico tem que ser um técnico na medicina. Um advogado ele tem que ser um técnico na advocacia. Um engenheiro tem que ser um técnico. Um zelador de santo, gente, ele é um técnico. Existe uma técnica. Então você não pode se deixar levar pela prática cultural, se esquecendo da técnica. Porque na realidade nós temos uma prática cultural que está muito mais relacionada à louvação, às festividades, o embelezamento de uma festa de candomblé, de uma festa de umbanda. Quer dizer, aquilo que nós mostramos ao público, aquilo que nós mostramos ao mundo, aquilo que é fotografado, aquilo que é filmado. Mas por trás das cortinas existe a chamada prática. Aqui é onde entra a técnica, é o conhecimento do ser humano, é o conhecimento do caminho espiritual que precisa ser percorrido na tentativa de se solucionar problemas de toda sorte de natureza, de pessoas que batem à nossa porta. É justamente nesse caminho que muitos se perdem, que muitos divagam e acabam, conforme eu disse anteriormente, acabam prometendo além das suas possibilidades e terminam respondendo processos, crimes por estelionato, por curandeirismo, por charlatanismo. Muitos se arvoram em vendedores de remédios, garrafadas. Não, vou te passar uma garrafada que vai curar a sua frigidez, vai curar a sua impotência sexual, enfim. E quantas pessoas acabam tendo problemas físicos seríssimos por conta da ingestão desses chamados remédios que a gente classifica como beberragem. Então, gente, esse é o caminho prático que deve ser seguido, mas sempre observando
os desvirtuamentos desse caminho. E com isso, além dos problemas de natureza criminal, de natureza jurídica, existe também um problema tão grande quanto esse. Qual é o problema? É o descrédito, porque cada indivíduo desse que age dessa maneira, ele está contribuindo o quê? Para um aumento crescente cada vez maior do descrédito para com a nossa religião. Porque cada uma pessoa dessa que é ludibriada, que é enganada, ele sai alardeando aquele pai de santo, aquele bruxo, aquela bruxa, ou aquele pastor. E quem termina pagando também, não somente aquele indivíduo, mas a religião. A religião passa a ser vista como uma religião onde estão agasalhados estelionatários, embusteiros, pessoas que se prevalecem da fé para obter proveito próprio, configurando o chamado estelionato, obter para si ou para outrem vantagem ilícita mediante engodo, mediante fraude. Então é muito comum. Então aqui é quando eu digo, quando eu falo da importância da técnica. Você, para fazer um abô, você tem que ter uma técnica. Você, para fazer um amaci ou um amaci, você tem que ter uma técnica, você tem que ter o conhecimento, você tem que saber qual a lua que você vai colher aquelas ervas. Eu sei que é difícil hoje, é muito difícil nos dias de hoje, nós vivemos no perímetro urbano, na selva de pedra, nós somos obrigados a comprar as ervas em Madureira ou em outros mercados, mas a gente tem como selecionar, cada folha tem que ser selecionada, existe um encanto, a folha tem que ser encantada, não é pegar aquela folha e chegar em casa, lavar e vai fazer. Existe uma postura, existe uma limpeza corporal, uma limpeza espiritual, existe um resguardo. Não é você chegar, como se vê muito por aí, compra lá 13, 4, 15 qualidades de ervas, né? E chega lá e bota lá na mão da Ked, fulano, toma aqui, ó, faz esse amacia aqui. É muito comum isso. Né? Quer dizer, virou indústria. Não, indústria, toma aí, faz aí. Eu quero que você faça esse amacia aí e tal. Daqui a pouco você me traz. O pai de santo tá lá tomando a cervejinha dele gelada, né? Muitas das vezes na televisão, vendo um filme, às vezes até de sacanagem. Tá lá e aí daqui a pouco chega a EQED lá, ou uma outra auxiliar do santo. Tá aqui, meu pai, tá aqui as ervas. Mas que isso? Cadê a técnica? Cadê o respeito para com o dono daquelas folhas? Então, quer dizer, é o que eu chamo da presença física. O bruxo, a bruxa, o zelador, a zeladora, ele tem que se fazer presente em todos os atos. Eu vou deitar e vocês fiquem cuidando, quando tiver tudo pronto, vocês me chamem. Isso é muito comum e não é assim. É por isso que as coisas não dão certo. Então, se você assume um compromisso, você tem que dar conta desse compromisso até o último ato. Por mais simples, por mais singelo que seja, você tem que acompanhar. Você não pode delegar poderes a quem não tem. Então, eu estou citando aqui um exemplo bem singelo, bem simples. O caso de um amaci, o caso de um abô, de um abô de axé, entendeu? Pega algumas ervas, né? E ali você faz um banho. Nós temos um banho de descarrego, temos um banho de axé. Então é muito comum se ver nas casas de santo, como o pai de santo mandar lá uma pessoa, às vezes a mãe pequena, ou uma EQED, muitas das vezes sabem fazer, mas não pode, mesmo que faça, é o que eu digo, gente, a presença física e a presença espiritual do bruxo, porque sabedoria de bruxaria, sabedoria de feitiço não se transmite a ninguém, por mais capacitada que seja sua mãe pequena, por mais capacitada que seja a sua EQED, o seu Ogã, o seu Iatebexê, Iadagã, Sidagã, gente, é uma outra coisa, são energias diversas
E muitas das vezes são energias que, embora convivam com você, mas há entrechoque diários. Porque muitas das vezes na nossa casa nós temos filhos de santo que são incompatíveis. Nós temos o Odu, nós sabemos que o Odu, muitas das vezes, ele se incompatibiliza com outros Odus. Aí você imagina, você pega um determinado, dá início a um determinado tratamento e você pede para alguém fazer um abô, pede alguém para fazer o amacipa, amacerado, serve amacipa. Então, olha, uma energia aqui, outra energia lá, aí de repente também tem um ofertório sangrento, um sacrifício de animais, já é uma outra pessoa que já vai fazer. Como é que fica o tratamento? É uma oferenda, um sacrifício? Pode ser sacrifício também, porque o sacrifício ele deriva do latim sacrum officio, quer dizer, aquilo que é sacrificado em virtude de um ofício, é um sacro ofício. Então, certo, sacrifício está certo. Não é no sentido de sacrifício, de matar, de tudo, mas valeu a observação. Então, o que acontece? Então aqui que entra a chamada técnica. A mãe Rosa já observou, nós já presenciamos, não é isso, minha mãe? Tem zelador de santo que não bota a mão, não é, minha mãe? Não bota a mão em nada de ebó. Tá fazendo um cacipa-lará? Gente, cacipa-lará é um ebó icu. Tá fazendo um cacipa-lará? São raríssimos os zeladores de santo que botam a mão, tá? Do frango até a canjica. São raríssimos. Geralmente tem uma pessoa para fazer. Geralmente alguns ficam com o adjá ali, cantando, louvando lá aquela cantiga de ebó, né? Sararaê, boicona, sararaê, boicona. Quer dizer, varra a mãe, varra a mãe, varra a mãe, varra a dor, varra a morte, varra a tristeza de cima dessa pessoa. Assim é mole, assim é cômodo. Você bota uma fileira de gente lá, fica com o adjá aqui, vai lá, passa o frango, o frango branco, passa o frango preto, tá? Caminho de Exu, caminho de Egum, aí vamos passar os grãos, ovos, pombo, tudo. Então, quer dizer, mas deixa que ele não bota a mão. Existe até, eu aproveito, vou até aproveitar, abrir um parêntese aqui, para buscar lá no meu arquivo, do meu programa, que é o espaço que eu dediquei aqui, desmistificando tabus, né? Que é uma criação nossa que estão imitando por aí. Muito bem, então eu quero aproveitar o momento aqui, já que eu cheguei nesse ponto. Então, como uma coisa puxa a outra, eu vou retornar para a minha linha de raciocínio. Então, o que acontece? Eu vou desmistificar um tabu. Então, pulula por aí, divulgam por aí dentro do nosso meio. Eu estou falando de umbandista, de candomblecista, estou falando de feiticeiro, de quimbandeiro, tá? Que um zelador, ele não pode passar ebó com a mão direita. Vocês já ouviram falar isso por aí, né? Olha, pai de santo não pode passar ebó com a mão direita. Ele só pode passar ebó com a mão esquerda, porque pai de santo que passa ebó com as duas mãos, né, ele não prospera, ele não levanta. Gente, quanta crendice, quanta baboseira. Aonde que eles aprenderam isso? Então você é capenga? Tonto, você é maneta, só tem uma mão? Então você vai passar o ebó com uma... Você imagina a hora que você vai terminar de fazer esse ebó. Tu vai ter que passar com a mão esquerda e com a outra mão você fica com a mão no bolso, fica tocando o ajidá, fica tocando o adejá. Como é que fica isso? Então é mais um tabu que eu quero desmistificar. Isso não existe, isso é crendice. Mas eu já ouvi pessoas, até mesmo na minha casa, ué, meu pai, o senhor passa ebó com as duas? Não sei, eu não sou aleijado, qual é o problema? Tá? Gente, isso é crendice, não tem nada a ver. Porque se você está certo no santo certo, você não tem medo de passar. Então quer dizer, eu posso fazer o mais? Eu não posso fazer o menos? A mão que acaricia, a mão que acalanta, é a mesma mão que esbofeteia. É a mão que mata, é a mão que destrói. Então nós temos essas duas virtudes. As nossas mãos, elas têm essas duas virtudes. A virtude de dar a vida e de dar a morte.
Ora, se as minhas mãos têm essas duas virtudes, por que que eu não posso usar minhas duas mãos para passar um ebó nas pessoas? Por quê? Porque a minha espiritualidade, ela é intrínseca a mim. Ela está no meu eu, está no meu eni, no meu corpo, no meu ori. Enfim, o que que tem as minhas mãos a ver com isso? Vai atrás.